Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Hoje nós faremos a leitura devocional do dia 7 de abril. Se você quiser adquirir a nossa Bíblia devocional do Robert McCheyne, você pode fazê-lo pelo site marcasdoevangelho.com.br. Nós faremos a leitura devocional do dia 7, leremos Levítico 10, Salmo 11, Salmo 12, Provérbios 25 e 1 Tessalonicenses 4. O tema do devocional que eu tirei de hoje está em 1 Tessalonicenses 4 e o verso 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira como convém andar e agradar a Deus, assim andais, para que possais progredir cada vez mais. Como agradar a Deus? Como você pode viver para agradar a Deus? Vejamos isso. Primeiro, você pode agradar a Deus vivendo reverentemente. Veja o que está em Levítico 10. O texto de hoje conta a história de Nadab e Abiú, que tomaram fogo estranho e apresentaram ao Senhor, e então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e eles morreram ali. E o Senhor disse, que isso foi feito porque Deus é santificado naqueles que se achegam a Ele, e seria glorificado diante do seu povo. Porém, Nadab e Abiú fizeram o contrário do que Deus havia ordenado. Depois, mais à frente, Deus vai mostrar que os sacerdotes e Arão não deveriam tomar bebida alcoólica. É uma boa instrução, inclusive, para o dia de hoje, em virtude dos problemas que o álcool tem trazido à sociedade. Depois nós vamos ler acerca das coisas santas, no que diz respeito aos sacerdotes, como eles deveriam comer no lugar santo. Moisés se irrita com Eleazar e com Itamar, que querem sofrer, fazer o luto pela perda dos irmãos, mas não podem porque estavam oficiantes diante do Senhor, e corriam risco de comer as coisas santas fora do lugar. Então Moisés os repreende, porque eles precisam ofertar um culto que agrada a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, você precisa prestar um culto que agrada a Deus. E qual é o culto que agrada a Deus? É o culto que é prescrito na palavra de Deus. Ninguém pode adorar a Deus do jeito que quiser. Ninguém pode inventar uma nova forma. Deus já prescreveu na sua palavra que o culto deve ser dado a Deus conforme Ele prescreveu na sua palavra. Se você quiser agradar a Deus, você precisa lidar de forma temerosa, de forma respeitosa, de forma reverente com as coisas santas. Você precisa prestar a Deus um culto reverente, um culto que glorifica a Deus. Você não pode prestar um culto a Deus focado no homem. Você precisa prestar um culto a Deus focado nele. O culto é dele, o culto é para ele. Deus não aceitará nenhum culto que não seja prestado com reverência, com temor e com respeito à sua presença. Então nós não podemos introduzir nenhum elemento novo no culto. Nós não podemos imitar o mundo ou trazer o mundo para a igreja a fim de fazer parte da nossa adoração. Nadab e Abiú fez isso. Ofereceu um culto que não estava prescrito. Tentou usar um outro fogo, um outro incensário, que não era aquele que Deus havia ordenado. Então, eles pagaram com a vida em virtude de prestar um culto que não honrava a Deus. É basicamente o que aconteceu com Ananias e Safira, que mentiram, que prestaram um culto que não nascia de um coração temeroso, nem de alguém que era reverente a Deus nos tempos primitivos. Como você pode agradar a Deus? Você deve viver sinceramente. É o que nós podemos aprender com a leitura do Salmo 11.
O Salmo 11 diz que o justo é procurado como se um pássaro, né, estava sendo caçado em uma montanha, de que eles atiram flechas como se quisessem acertar os retos de coração, os puros de coração. O texto diz que se os fundamentos forem destruídos, o que fará o justo? O texto diz que o Senhor prova o justo, que os olhos do Senhor estão sobre os retos, ok? Então nós entendemos que se você quiser agradar a Deus, você precisa viver sinceramente. Você precisa ter um coração reto diante de Deus, porque Deus prova o nosso coração. Nós precisamos ser puros de coração, porque somente os puros de coração verão a Deus. Então viver de forma sincera é viver de forma provada por Deus. Antigamente nos bazares, os vasos que eram feitos, as pessoas, para poderem encobrir as suas fissuras ou imperfeições do vaso, passava nele um tipo de cera. E aí quando alguém ia comprar aqueles vasos, para verificar se aquele vaso tinha ou não uma fissura, pegava aquele vaso e colocava contra a luz do sol, para ver se havia alguma fissura escondida por trás da cera. E já os vasos que não tinham nenhuma fissura, não tinha nenhuma cera. Daí nasce a nossa palavra sincera ou sem cera. Ou seja, você precisa viver uma vida pura. Você precisa viver uma vida sem nada que esconda. Você não precisa viver uma vida dúbia ou alguma coisa que você tenha vergonha de mostrar para os outros, porque aquilo não é lícito e não está correto. E você nunca poderá se aproximar de Deus. Você nunca poderá viver de forma a agradar a Deus se você não viver sinceramente em todos os seus caminhos. Terceiro, você pode agradar a Deus se você viver fielmente, como está no Salmo 12. Aqui diz que poucos são os homens fiéis, no versículo 1. Os homens fiéis não falam falsidade, não têm lábios lisonjeiros, eles não oprimem os pobres, e eles amam as palavras de Deus, que são palavras puras, como prata refinada. E o texto diz que eles são guardados por Deus desta geração, eles são preservados por Deus dessa geração perversa. Então, se você quer agradar a Deus, você precisa viver fielmente, viver de uma forma que agrade a Deus, não como vive o mundo, de forma falsa, de forma desonesta, usando de meios espúrios para ganhar benefício. Se você quiser agradar a Deus, em quarto lugar, você precisa aprender a viver humildemente. É basicamente esse o resumo da leitura do texto de Provérbios 25. Aqui diz que a gente não deve se gloriar na presença dos governadores. É melhor que a gente se sente num lugar simples, de lá é chamado e aí é honrado. Que nós não devemos nos precipitar em litigar com as pessoas. Aqui diz que como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Aqui diz a importância do mensageiro ser fiel. Aqui diz que nós não devemos nos gabar falsamente. Aqui diz que nós não devemos dar o falso testemunho. E aqui diz que se o nosso inimigo tiver fome, nós devemos dar-lhe pão para comer. Se tiver sede, nós devemos lhe dar o que beber. Porque assim nós amontoaremos brasas sobre a nossa cabeça e o Senhor nos retribuirá. Ou seja, se você quiser agradar a Deus, você precisa viver humildemente. A humildade é a marca da grandeza. Aqueles que são humildes vão se relacionar bem com as pessoas. E ninguém que tem um coração soberbo, ninguém que tem um coração cheio de altivez, ninguém cheio de jactância pode agradar a Deus. Somente aqueles que são humildes, que se relaciona humildemente, que se comporta humildemente, que fala humildemente, que vive uma vida humilde, é que pode agradar a Deus. Diz a Bíblia que Deus odeia os soberbos. Deus é inimigo dos soberbos, mas Deus é amigo daqueles que se humilham,
daqueles que se aproximam de Deus com um coração quebrantado. Se você quiser agradar a Deus, você precisa aprender a ser humilde em todas as circunstâncias. E leia com calma todo esse capítulo depois. Se você quiser agradar a Deus, você precisa fazer exatamente aquilo que está em 1 Tessalonicenses 4. Você precisa viver uma vida profundamente piedosa. Ele vai dizer logo no início que nós devemos andar. Andar aqui é viver. É um verbo que indica continuidade. Agradando a Deus, andando e progredindo nisso. Porque Deus tem mandamentos, ele fala isso no versículo 2. No 3 ele vai dizer, sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? É a vossa santificação. Para que nós possamos possuir o nosso corpo em santificação e honra, não na paixão das nossas concupiscências. Aqui diz que nós não devemos oprimir nossos irmãos, porque Deus é vingador dessas coisas. E aqui diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. E aqui diz que aqueles que desprezam a santificação, não só despreza o homem, mas despreza a Deus que deu o seu Espírito. Depois ele fala do amor fraternal, e que isso deve aumentar cada vez mais uns pelos outros, que nós devemos viver quietos, tratando dos nossos próprios negócios, trabalhando com as nossas próprias mãos, e que nós devemos andar honestamente para os que estão de fora. E o resumo disso, a forma como vivemos, é porque nós estamos aguardando o toque da última trombeta. Então, a ênfase do capítulo 4 é uma vida de santidade. Deus é santo e tudo quanto pertence a Deus também é santo. E Jesus voltará para buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Então, se você quiser agradar a Deus, primeiro você deve viver reverentemente, deve prestar um culto que agrada a Deus, um culto prescrito na palavra de Deus, e você deve obedecer à palavra de Deus na forma como você adora a Deus. Se você quiser agradar a Deus, você precisa viver sinceramente diante de Deus, como ensina o Salmo 11. Você precisa entender que Deus vai provar seu coração e que você precisa ter um coração puro para poder ver a Deus. Se você quiser agradar a Deus, você precisa viver fielmente. Embora o salmista disse que tem poucos justos, mas o Senhor vai livrar os justos dessa geração perversa. E se você quiser agradar a Deus, você precisa viver humildemente, como ensina Provérbio 25. E se você quiser agradar a Deus, você precisa viver profundamente uma vida piedosa, como está em 1 Tessalonicenses 4. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hoje nós estamos orando com as crianças, no devocional das crianças, que você pode baixar no nosso site, o dia 7. E hoje a leitura é o versículo 10 do Salmo 7. Deus protege os que têm um coração puro, um coração correto. Deus é meu escudo e Ele salva os que têm o coração reto. Nós estamos orando os salmos. Senhor, nos livra e nos proteja onde quer que fomos. Hoje as crianças estão orando pelas crianças da Líbia. E elas oram, Senhor, protege as crianças da perseguição na Líbia, para que elas tenham esperança. Livra elas da maldade, das dores causadas por homens maus. Nós também estamos orando o nosso devocional do dia 7, o Salmo 7. E eu queria orar com você a oração do Salmo 7. Senhor Deus, protege e livra-nos dos que querem nos destruir. Ajuda-nos a lidar com a fofoca, a calúnia e os danos à nossa reputação. Livra-nos da angústia e depressão daquilo que falam ou fazem contra nós. Ajuda-nos a confiar que só a opinião de Deus ao nosso respeito conta e ela prevalecerá. Senhor Deus, possa ser que esses males sejam consequências dos nossos próprios pecados, pois somos pecadores. Então dai-nos graça para nos arrepender e suportar todas essas calamidades e reparar todo o mal que tenhamos causado aos outros.
Senhor, perdoa os nossos pecados e purifica-nos de toda a injustiça. Pois se não fosse a justiça de Cristo, seríamos atingidos pelas flechas da ira de Deus. O mal carrega a semente da própria destruição, e as pessoas colhem o que plantam. Senhor, com justiça julgará os perversos. Por isso te louvamos pela justiça de Cristo, pois ela define quem realmente somos. Ajuda-nos a perdoar como fomos perdoados. Hoje nós estamos orando pela Líbia, para que o Senhor possa dar estabilidade a esse país que foi devastado pela guerra civil. Nós clamamos pelas pessoas que passam necessidades nesse país. Nós oramos para que o seu povo tenha esperança, Senhor, nesse lugar. Nós oramos para que os vários grupos que tem na Líbia possam encontrar uma solução democrática para o bem-estar e paz da população. Que o Senhor possa visitar cada irmão líbio que normalmente vive sozinho, para que encontre um grupo de irmãos para que possa ser discipulado e aprender mais sobre a Escritura. Eu quero orar com você. Senhor, opere as tuas obras maravilhosas no meio do seu povo, ajuda-nos poderosamente para que nós possamos viver de uma forma que possamos agradar a Ti em todas as coisas. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família, no nome de Jesus.